Hoje a gente vai ter uma aula com a professora Patrícia Ziegelmann, ela é professora titular de Estatística da URGS, e a aula hoje vai ser sobre revisão sistemática e meta-análise e como isso contribui para a elaboração de diretrizes clínicas. Muito obrigado por compartilhar os teus conhecimentos sobre isso e fica à vontade aí, Patrícia. Ok, obrigada, Ayrton. Obrigada a todos pelo convite, né? E então eu sou, que nem o Ayrton falou, né? Eu sou uma estatística, mas que trabalho bastante com a saúde. E tenho trabalhado nesse tema de revisão sistemática e meta-análise já há alguns anos, né? Então, vou passar para vocês assim tentei fazer um resumo, né? Porque o assunto é bem extenso, né? Mas tentei fazer um resumo para dar um panorama, né, de como é que a revisão sistemática e a meta-análise pode não, como é que ela tem colaborado, né, na parte de diretrizes clínicas. Né? Então, eu sou professora do Departamento de Estatística, mas atuo também como professora e orientadora nos PPGs lá da URGS, que é o Cardiologia e o Epidemiologia. Bom, em geral, né, vamos começar aqui dizendo que a gente tem um peso, né, bem grande quando a gente pensa e quer fazer, né, uma diretriz clínica ou um relatório de recomendação. Então, eu penso que a gente deve se sentir assim, né, uma formiguinha que vai carregar o peso de toda essa informação, né? Mas como uma formiga, a gente consegue, né? As formigas conseguem carregar muito peso e a gente, né, com conhecimento, a gente vai indo atrás dessa, como é que se diz, todas essas áreas, né? É claro que aqui eu não vou falar de tudo, mas vou falar de um pedacinho desse conhecimento todo. Eu vou me basear, tá, gente, aqui, vou trazer para apresentar esse tema, que é a revisão sistemática e meta-análise, num relatório de recomendação da Conitec, tá? De maneira análoga, a gente poderia usar a revisão sistemática e meta-análise também para uma diretriz clínica ou outro parecer parecido, tá? O que fala, né? O que diz, né, na conceituação de um relatório de recomendação, né? O relatório de recomendação da Conitec, então, é um relatório onde a gente geralmente, né, tem um demandante de alguma tecnologia, né? Pode ser um tratamento, né? Uma droga, ou sei lá o quê, né? Alguma coisa nesse estilo. E nesse relatório, entre outras coisas, a gente tem que apresentar, é o que eu salientei aqui, uma análise crítica da evidência que se tem na literatura. Tá? O relatório, ele vai um pouquinho além, né? Além da evidência, a gente deve considerar também a parte de custos, né? De impacto orçamentário, etc. Né? Mas isso a gente não vai ver na aula de hoje, a gente vai ver essa parte aqui da evidência. O exemplo que eu trago para vocês, né, é um relatório de um tratamento, que é com o secukinumab, né, e é um tratamento então, que foi solicitado, né, para a incorporação dele como uma tecnologia para, né, artrite psoriática ativa. Tá? Então, a pergunta desse exemplo é se o secukinumab é um tratamento eficaz e seguro para o tratamento da artrite psoriática ativa, quando a resposta à terapia era prévia, com medicamentos modificadores do curso, que são esses NMCD aqui, sintéticos ou biológicos, forem inadequados. Tá? Então, não é um tratamento de primeira linha. É um tratamento já que, depois que já aconteceu esse tratamento com NMCD aqui. Tá? Essa é a nossa pergunta de pesquisa. Tá? E o que nós vamos ver hoje é como é que a gente vai avaliar, ou como é que a gente vai encontrar as evidências científicas que se tem a respeito desse assunto. Então, geralmente, quando uma indústria farmacêutica ou um demandante solicita a Conitec, né, a incorporação dessa tecnologia, ele tem que enviar junto evidências científicas. Essas evidências científicas que ele envia, pode ser um ensaio clínico que ele realizou,
ou uma revisão sistemática que ele tenha revisado, que ele tenha realizado, desculpa, não revisar, tá? Então, o que a gente precisa entender para responder essa questão de pesquisa é se existem estudos que avaliam, né, essa tecnologia, e mais do que isso, né, porque se chegou no momento de fazer um relatório de recomendação é porque existem estudos, né? Então, o que a gente vai ter que ver é se esses resultados desses estudos são válidos, quais são eles, né? E se eles são aplicáveis no contexto científico que a gente está interessado, tá? Quando a gente vai para a literatura, o que a gente sabe, né? Que atualmente a quantidade de pesquisa que é produzida é muito grande, né? Vocês podem, até agora mesmo, né? Faz alguns meses que a gente está com essa pandemia, né, do Covid-19, e se a gente for ver aí a quantidade de estudos que já foram publicados sobre eles é enorme, né? Então a gente se depara com uma quantidade enorme de estudos e que a gente tem que separar o trigo do joio, né? A gente tem que ver quais desses estudos são importantes no sentido, respondem realmente à questão de pesquisa que a gente tem, e mais do que isso, se eles são feitos de boa qualidade, né, que a gente possa confiar nesses resultados. Tá? E aí que entra a ideia da revisão sistemática. Né? Então, o que é a revisão sistemática? A revisão sistemática é uma revisão de literatura, né, que ela tem o aspecto de ter, né, o próprio nome vem, sistemático, né, que ela tem um método explícito e sistemático para identificar, aí tem três, né, esse método, ele é sistemático para identificar estudos, selecionar estudos e analisar esses estudos, tá? Então, ele se baseia numa questão de pesquisa, é um estudo do tipo secundário para tomada de decisão, né? Mas ele é considerado como nível 1 de evidência científica. Na pirâmide aqui, ele está aqui no topo da pirâmide, tá? Isso se a revisão sistemática for de ensaios clínicos, tá? Que é o caso do exemplo de hoje. Tá? A revisão sistemática não necessariamente precisa ser só de ensaios clínicos, mas eu vou focar na aula de hoje em revisão sistemática de ensaios clínicos. E aí vem a meta-análise, né? Então, resumidamente, o que é a meta-análise? A meta-análise são técnicas estatísticas, né? São análises estatísticas que combinam quantitativamente os resultados dos estudos independentes, tá? Então, a revisão sistemática é a técnica que vai encontrar na literatura esses estudos, vai selecionar quais estudos respondem à nossa questão de pesquisa, vai avaliar a qualidade desses estudos, né? E para aqueles estudos que respondem à questão de pesquisa e para aqueles que têm uma boa qualidade, a gente pode e deve querer sintetizar, né, resumir a informação deles numa medida de efeito único, tá? Logo em seguida, a gente vai entender mais o que é essa medida de efeito único, tá? Então, os dados, né, a coleta de dados é através dos estudos, né, que veio da revisão sistemática. Então, a validade dessa meta-análise que poderá acontecer vai depender da qualidade da revisão sistemática, né? Ou seja, ela não vai ser algo que o autor pode medir de antemão, porque quando tu começa a pensar numa revisão sistemática, tu não sabe quantos estudos existem na literatura que respondem à tua questão de pesquisa, tá? Então, essas palavrinhas, quer dizer, esses dois termos, né, revisão sistemática e meta-análise, eles estão, de certa forma, né, conectados, né, eles são conectados, mas não quer dizer que para se fazer uma meta-análise a gente precisa de uma revisão sistemática, tá? Então, meta-análise é técnicas estatísticas que fazem a conta, digamos assim, de uma medida sumária, independente, né, se esses estudos são vindos ou não de uma revisão sistemática. Mas, para uma validade clínica, para responder essa questão de pesquisa que a gente tem agora, né, se esse medicamento, o secukinumab, se ele é bom para artrite psoriática, né,
a gente precisa, né, ter toda a evidência que se tem sobre essa questão de pesquisa. Então, a gente precisa que os estudos que compõem ou venham a vir a compor essa meta-análise tenha vindo de uma revisão sistemática, tá? Então, coloquei aqui que as agências fomentadoras de pesquisa, elas têm solicitado bastante a ter a revisão sistemática com meta-análise ou sem, para liberar recursos para novas pesquisas, né? Ou, que nem no caso de incorporações de tecnologias, né? Esse exemplo ali da Conitec, né? Eles exigem, então, que tenha essa revisão sistemática. Existem diversos, né, tipos de revisão sistemática, que nem eu já falei para vocês, né? Eu vou focar, né, onde hoje já falei para vocês, em estudos de intervenção, mais do que isso, em estudos que envolvem ensaios clínicos, tá? Mas existe, a gente pode fazer e ver na literatura, né, revisões sistemáticas de testes diagnósticos, de fatores de riscos, de fatores prognósticos, efeitos adversos e até de estudos econômicos. Bom, voltando aqui ao nosso exemplo da psoríase, né? Então, eu vou deixar para vocês, se quem quiser ler esse relatório, né, no futuro, né, que é o relatório de recomendação onde eu me baseei para apresentar esse exemplo durante a aula de hoje, tá? Então, quais são os passos para a gente realizar uma revisão sistemática, né? A gente precisa planejar ela, né? Então, os três grandes passos. Planejar, executar, ou seja, fazer, e aperfeiçoar ou atualizar. Tá? O planejamento nada mais é do que a gente fazer um projeto de pesquisa, que se chama, né, tem se chamado, né, o nome que a gente utiliza para isso é um protocolo. Tá? Então, a gente vai fazer um protocolo de revisão sistemática, onde ali a gente vai definir tudo que é importante para a fase de execução, tá? Uma das coisas, né, que a gente tem que definir nesse protocolo, nesse planejamento, né, é a questão de pesquisa, né, identificar se existe mesmo necessidade da revisão sistemática, porque muitas vezes a gente tem uma questão de pesquisa que já foi respondida, né, por uma revisão sistemática, e daí, então, se é que existe essa necessidade, definir toda a metodologia para a gente executar essa revisão sistemática. Então, esses dois primeiros pontos aqui, tá, eu coloquei, quer dizer, na minha percepção, eles não têm o que vem primeiro, tá? A gente tem uma questão de pesquisa, formula ela junto com a necessidade de avaliar, né, se a gente precisa fazer uma revisão sistemática, tá? Então, de repente, elas estão, não tem assim exatamente o que vem primeiro, mas eu vou falar primeiro, então, dessa formulação da questão de pesquisa. A questão de pesquisa, então, ela deve ser bem especificada, bem direta, tá? Ela pode ser mais ampla ou menos ampla, mas ela tem que ter, né, alguns quesitos básicos, tá? No geral, como revisão sistemática não é só para ensaios clínicos, né? Mas quando se fala em estudos de intervenção, seja ensaios clínicos ou estudos não randomizados, a gente usa o acrônimo que se chama PICOS, né? Então, na PICOS, a gente tem o P, que é a população que a gente vai estar considerando, né? Ou seja, os pacientes que a gente quer avaliar, se aquela intervenção, o I, então, é a intervenção que a gente quer avaliar, o C é de comparador, quem é o comparador que a gente vai utilizar para aquela intervenção. O O é o desfecho, né, o outcome, que é qual é o desfecho que a gente está avaliando, e o planejamento, o desenho do estudo, que nesse exemplo e na aula de hoje estamos, né, falando só em ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, esse slide aqui mostra como que essa PICOS às vezes altera quando o estudo não é de intervenção, tá? Então, por exemplo, o I de intervenção pode ser um teste diagnóstico, pode ser um fator prognóstico, né, um fator de risco, né, e assim por diante para adaptar essa questão para outras
situações, tá? No exemplo da psoríase, né, então aqui a nossa pergunta, né, a gente tem que pensar ela, né, ver se ela está completa no sentido de identificar todos esses 5 elementos da nossa questão de pesquisa, né. Então, que é a nossa população paciente aqui, né? Então está definida e é, como é que se diz, essa definição porque o demandante está aconselhando ou dizendo, né, que o seu tratamento é para pacientes adultos e que tenha, né, artrite psoriática ativa e que não tenha tido resposta aos tratamentos com MMCD, tá? Eu botei aqui com resposta, eu me enganei. Opa, sem resposta, tá? Desculpa, me enganei aqui, mas vamos voltar. Então, a nossa intervenção é o secukinumab. O nosso controle aqui, no caso, é placebo. Por quê? Porque pode, e existe na literatura ainda estudos contra placebo, né? Não é antiético fazer contra placebo. O desfecho, se vocês olharem o relatório, vocês vão ver que tem vários desfechos, né? Mas eu peguei um só para a gente conseguir desenvolver as ideias aqui. Tá? E o que eu peguei é o ACR20, que é um desfecho binário, né? Onde a gente vai observar para cada indivíduo, depois de um tempo de seguimento, se ele melhorou pelo menos 20%, né, daquela psoríase, né, daquela artrite psoriática, tá? Então, quando vai-se para esse desfecho aqui, a gente tem que definir bem no protocolo, né, como que vai ser, como é que se diz, medido esse desfecho, né? Então, é 20% de melhora, quais são os exames que podem ser feitos, que a gente vai incluir, ou coisa parecida, tá? E mais, a intervenção também é importante a gente definir. A gente quer intervenção, como é que vai ser essa intervenção? Ela vai ser uma intervenção com que dose, por quanto tempo, né? Como é que ela vai... O que a gente vai considerar, tá? Então, esse estudo ficou bem amplo em termos de intervenção, ou seja, era só o uso da secukinumab em diferentes formas de intervenção, desculpa, em diferentes formas de administração, tá? O placebo realmente era aquele que não estava utilizando nenhum medicamento para psoríase, né? E o desfecho, então, é segundo a regra, né, do ACR20, que eu não trouxe aqui porque não vem ao caso, tá? Mas está bem especificado e deve ser bem especificado lá no protocolo da revisão sistemática. Certo? Bom, o que eu falei? Que a questão de pesquisa deve ser objetiva e estruturada, tá? Então, eu vou trazer um outro exemplo aqui para vocês, que é por exemplo, a gente poderia pensar assim, tá? Nada a ver com exemplo, um outro exemplo. Poderia pensar nessa questão aqui. Como devo realizar o tratamento de pacientes com diabetes mellitus tipo 2? Tá? Essa questão de pesquisa, ela não passa na PICOS, né? Por que ela não passa na PICOS? Porque ela não diz... Bom, ela diz quem é a população paciente, que é a diabetes mellitus, mas ela não fala quem é a intervenção, quem é o controle e para qual desfecho a gente está avaliando, tá? Então, ela não passa no critério da PICS. Então, a gente teria que melhorar ela. E a melhora seria algo do tipo, né? Devo utilizar intervenção insulina glargina em vez de controle insulina NPH em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 para prevenir o desfecho, complicações micro e macrovasculares, tá? A única coisa que não está nessa questão aqui é se a gente vai se basear só em ensaios clínicos ou não, certo? A gente poderia até incluir nessa questão e dizer, com base em ensaios clínicos, para deixar bem definido que a gente só quer responder essa pergunta em cima de estudos de melhor qualidade, que são os ensaios clínicos. Tá? A gente não aceita se não for ensaios clínicos. Tá? Então, aqui são 2 exemplos para vocês verem o quanto que a gente tem que ser específico na PICOS. Tá? A gente pode, por exemplo, assim, não especificar quem é exatamente controle, mas a gente tem que dizer quais possíveis controles a gente vai
considerar, tá? E isso é importante depois, na hora da gente buscar quem são esses estudos, tá? Bom, então a gente vai para a segunda, que eu falei que era muito parecido, ou que estaria junto, né, com a questão PICOS, né, que é a identificação da necessidade da revisão sistemática, né. Então, quando a gente tem a PICOS, da forma que a gente estruturou, a gente vai para a literatura e vai ver se já não existe uma revisão sistemática a respeito dela, tá? Então, quando a gente vai fazer um relatório de recomendação, a gente tem que avaliar se não, já não tem revisão sistemática a ser feita, né? Se sim, se já tem, a gente tem que avaliar se ela foi bem feita, ou se a gente teria que refazê-la, ou se seria melhor fazer outra, né? Então, se a gente achar que a qualidade dela não foi boa, ou ela não está atualizada o suficiente, o que é atualizada? Ah, existe uma revisão sistemática, mas foi feita lá em 2017. Bom, será que de 2017 até hoje, se o relatório é para hoje, não tem estudos novos que venham a colaborar? Então, a gente teria que atualizar no caso não, porque não foi nós que fizemos, uma pessoa que está fazendo o relatório, né, que fez a primeira, mas fazer uma que seja atualizada, certo? Bom, nessa busca por revisões sistemáticas, né, eu venho falar para vocês aqui que sempre quando a gente faz uma revisão sistemática, a gente é sugerido que a gente registre essa revisão, tá? Principalmente para dizer assim, olha, já está sendo feita, a revisão sistemática é algo que pode durar meses, né? Dependendo da equipe que se tenha para trabalhar. Então a gente diz assim, olha, já está sendo feita, né? E de repente você não comece a fazer de novo, né? Então é uma ideia para ir. E a outra é que quando a gente vai buscar por revisões temáticas, né? São como é que se diz, são os lugares que a gente também procura com mais atenção. Mais atenção não, mas a gente vai procurar, tá? Então, dois lugares que tem, né? A gente pode publicar em revistas científicas específicas para revisões temáticas, desculpa, para protocolos de revisões temáticas, tá? Eu estou falando aqui publicar ou registrar o protocolo, ou seja, o projeto da revisão sistemática, não ela pronta, tá? Quando a gente já planejou e aí vai começar a fazer. Então, existem duas, que é a Cochrane e a Próspero, né? A Cochrane, ela é uma colaboração, bom, tem os detalhes aqui, né? Ela foi criada lá em 1993, né? E o interessante aqui não é só para a questão de publicação, mas é que, porque ela se preocupa em publicar revisões sistemáticas e protocolos, ela tem, né, um handbook, um livro que fala tudo sobre revisões sistemáticas e meta-análise, se não tudo, quase tudo, tá? Então é uma boa fonte de pesquisa para quem está começando a entender o que é uma revisão sistemática e meta-análise. Não só esse handbook da Cochrane, também como o livro, né, da Próspero, né, a Próspero é inglesa, né, uma organização inglesa, criada um pouco depois, 2011, que registra as revisões sistemáticas e também tem um livro com ideias. Tá? Então, no exemplo da psoríase, né, o demandante, quando ele entrou com o processo, né, na Conitec, ele realizou uma revisão sistemática e a busca dele estava até 30 de janeiro de 2017. Estava bem atualizado, tá? Mas os autores dessa recomendação acharam que essa busca não estava muito abrangente, que talvez eles tivessem perdido alguns estudos, tá? Então, eles fizeram uma outra revisão sistemática, e essa que eu vou trazer aqui para vocês, na aula de hoje, né, que foi atualizada até junho de 2017, né? Então, essa parte é a parte do protocolo. Então, quando a gente vai buscar literatura, a gente tem que determinar, escrever ou escolher, né, quais são as bases de dados que a gente vai utilizar, né? Então, principalmente Medline e Embase tem que ser incluídas, né? Digamos assim, são bom, Medline é a mínima, tá? Embase, num segundo momento, e outras, às vezes, um pouquinho mais específicas. Além de bases de dados, a gente deve considerar o que se chama de literatura cinzenta, tá? Que é ir para análise de congressos, teses, relatórios, os ResearchGate também serve bastante, assim por diante, tá?
E a gente deve criar, para cada uma dessas bases, uma estratégia de busca. Tá? Eu não trouxe aqui nenhuma estratégia de busca, nem, né, porque não daria tempo da gente falar sobre isso, né? Mas tem. Só para complementar, Diga essa aí. parte de estratégia de busca, Patrícia, a gente vai utilizar as aulas da professora Maria Eduarda Puga, que é da Unifesp, que ela contribuiu nesse curso de ciência e Covid. Então, Ah, a então tá. parte então não precisa. E também vai ter uma aula sobre como utilizar o Revman, né? Que Ah, é, certo. provavelmente tu vai citar mais adiante, né? Uhum. Então, essa é a aula que eles vão ver na sequência, mas já foi gravada também. Ah, então tá. Que bom, porque eu não tinha colocado nada de detalhes aqui de busca de literatura, tá? Então, vou passar rapidinho aqui os passos da busca aqui, porque já deve ter sido, então, trabalhado bastante. Eu vou trazer aqui, então, o resultado da busca desse exemplo, porque ele é um pouquinho diferente, tá? De revisões sistemáticas tradicionais, né? Vou chamar assim, tá? Porque revisão sistemática tradicional é aquela que a gente vai buscar só estudos individuais. E nessa aqui, eles estavam buscando não só estudos individuais, como revisões sistemáticas. Eu passei correndo lá quando eu botei a questão de pesquisa. Ensaios clínicos e revisões sistemáticas. Tá? Então, para responder a um relatório de recomendação ou uma diretriz, a gente tem que também buscar revisões sistemáticas. Tá? Então, aqui foram incluídos 11 estudos, né? 11 publicações, digamos assim, dentre elas algumas revisões sistemáticas, 4 revisões sistemáticas aqui, e outras a respeito de estudos. Tá? Os estudos que apareceram, né, foi um estudo chamado Future One, mais de uma vez, Future 2, mais de uma vez, e um outro que era Picture e um outro que era Eraser. Tá? Então, qual é o. Depois que a gente faz essa busca, o que a gente vai ter que fazer? Né? A gente vai avaliar essas revisões sistemáticas. Então, para avaliar uma revisão sistemática de ensaios clínicos, a gente tem um instrumento que é o Amstar. Não vai dar tempo da gente ver os detalhes dele aqui, né? Mas que nos dá o roteiro de como avaliar uma revisão sistemática. Né? O que ficou de conclusão nesse relatório? Que o estudo Future One, ele era um estudo que deveria entrar nessa revisão sistemática e meta-análise para o desfecho ACR20, o Future 2 também, o Fixture e o Eraser não entraria para esse desfecho, não entra para esse desfecho porque eles não estudaram esse desfecho, e uma das revisões sistemáticas, que é a do Ramiro, ele incluiu um outro estudo que a estratégia de busca não captou, que é que eu estou chamando aqui de estouro McInnes, né? E que ele também deve ser incluído, tá? E outro detalhe é que nenhuma das revisões sistemáticas incluiu, então, esses 3 estudos que devem ser incluídos. Se elas não incluíram, a gente deve, então, pensar em sintetizar o resultado desses 3 estudos, tá? Como é que a gente sintetiza resultados de estudos? A gente faz ou não uma meta-análise, tá? Ainda não falei muito, né, exatamente o que é a meta-análise, mas, né, para a gente sintetizar resultados de estudos, o que a gente precisa? Extrair os dados desses estudos, tá? É uma fase demorada no sentido que a gente tem que avaliar todos os estudos, no caso aqui são só 3, mas ainda assim para cada estudo é bem detalhado, tá? Então a gente não faz ela em 5 minutos, tá? Para cada estudo eu diria que, né, dependendo da, como é que se diz, do conhecimento de quem está extraindo os dados, pode demorar uma tarde, né? Bom, isso só para um desfecho, né? Mas quando for mais desfechos, né? Então, essa fase de extração de dados, ela também, assim como de busca, né? Ela também precisa feita por ser, também precisa ser feita por 2 revisores, precisa se pensar como é que discordâncias, né, vão ser resolvidas, né? A gente deve criar um formulário de extração específico para aquela revisão sistemática, porque
porque tem características que são diferentes de uma para outra, né? Eu sugiro que vocês sempre testem o formulário de extração, ou seja, pegam um estudo ou dois para começar, né? E a gente sempre deve pensar o que vai fazer com dados que a gente precisaria coletar e a gente não encontra nos estudos, tá? Que dados que a gente vai coletar? Né? A gente tem que coletar, eu separei aqui em 3 conjuntos, né? Dados que a gente vai coletar para avaliar a qualidade dos estudos, né? Dados para descrever as características dos estudos e dados sobre os desfechos que a gente quer sintetizar. Então, na parte de qualidade dos estudos, o que a gente tem que responder é: os achados de cada um, né, de cada um dos estudos, não estão distorcidos por erros metodológicos, tá? É o viés, né? É a análise de viés dentro de cada estudo, tá? Para analisar a qualidade do estudo vai depender do desenho do estudo, né? E essa avaliação de viés, então, indica a validade interna, né, de cada estudo. Existem instrumentos adequados para a gente avaliar a qualidade dos estudos. Existem vários, né? Vários não, mas existem mais de um, né? O que eu trago para vocês aqui como exemplo é a ferramenta da Cochrane, uma daquelas instituições que eu falei lá no início, que foi feita lá em 2011, que se chama ROB, né? E que agora, no ano passado, ela foi atualizada, ROB 2, tá? Então, do ROB para o ROB 2, quem for olhar essas duas ferramentas vai ver que a ROB 2 ainda é bem mais complexa do que a ROB 1, tá? Então, eu não sei quanto tempo ainda vai demorar para a gente começar a encontrar na literatura, né, revisões sistemáticas que tenham avaliado os estudos individuais com a ROB 2, porque é bem mais demorada, tá? Patrícia, também vai ter uma aula que eles vão assistir com esse instrumento. Até quem vai apresentar essa aula é a Sinara do Moinhos de Perfeito, Ventos, né? E também perfeito. tem uma outra sobre o grade, né? Então, mas de Então qualquer eu vou maneira passar. mas vale a pena tu apresentar a tua experiência, né? Com certeza. Tá. Bom, a ferramenta, né? Vocês vão ver com mais detalhes como é que ela é apresentada, né? Mas a ideia é ver, né, 5 itens de vieses, né? Que é geração de sequência aleatória, né? Quer dizer, aqui está o nome dos vieses, tá? Mas, em geral, é para ver se a qualidade, né, do estudo individual está boa ou não. Vou deixar, então, os detalhes para a Sinara, que tem uma grande experiência em avaliar qualidade de estudos. Não sei se ela já usou a ROB 2, Sim, sim, usou a Robin 2. Uhum. então ela vai falar com vocês com bastante detalhe, tá? Aqui, então, gente, eu trouxe aqui o resultado. Desculpa que eu não botei do terceiro estudo aqui, tá? Porque o terceiro estudo, na verdade, ele não foi incluído naquele relatório. Eu que, avaliando ou estudando o relatório, vi que tinha aquele terceiro estudo que deveria ter sido considerado, tá? Então, os dois estudos, né, estão de boa qualidade. O terceiro aqui, né, fico devendo, né? E segundo a ferramenta, tá? Quando os estudos, agora é importante falar isso aqui para a questão da meta-análise. Quando os estudos não são de boa qualidade, a gente deve prever o que a gente vai fazer depois lá na revisão, na meta-análise. E quando chegar lá, eu volto a falar para vocês, tá? A parte de características dos estudos é a validação externa, né? Por mais que a gente tenha nossa população, que é pacientes com psoríase e adultos, é importante a gente ter visto aqui qual é o tipo de adultos que foram testados essas drogas, tá? Eu não coloquei aqui a tabela também, porque eu queria chegar mais nos detalhes da meta-análise, certo? Que é aqui, tá? Então, a síntese da evidência. Como que a gente vai sintetizar essas evidências, né? Então, a gente tem que se perguntar quais os resultados dos estudos
incluídos e se eles devem ser sumarizados numa meta-análise. Então, a gente deve ver o resultado de cada estudo, tá? Para isso, a gente tem que pensar no nosso desfecho, né? E extrair dados que sejam importantes para o nosso desfecho, ou seja, para a gente avaliar esse desfecho, tá? No nosso caso, o nosso desfecho é binário. O que é um desfecho binário? Aconteceu ou não alguma coisa, que é o ACR20. Melhorou pelo menos 20% ou não melhorou pelo menos 20%, tá? Para esse desfecho, o que a gente precisa de dados, basicamente, né? O tamanho, né, da amostra randomizada para cada estudo, né, e o número de desfechos em cada estudo, tá? Aí aqui tem o que a gente precisaria quando é um desfecho quantitativo, né, ou outras maneiras de coletar dados. O que são medidas de efeito? Medidas de efeito são quais são aquelas estatísticas que a gente conhece e existem que são usadas para comparar o efeito desses dois tratamentos, que no caso é o secukinumab e o placebo. Tá? Para desfecho binário, então a gente tem uma estatística que se chama risco relativo, outra que se chama razão de chances e outra que se chama hazard ratio, que considera também tempo até acontecer o evento. Tá? Nós vamos se resumir hoje, né, por ser uma aula curta, na risco relativo. Então tá, risco relativo é esse nosso desfecho que a gente, desculpa, a nossa medida de efeito que a gente vai utilizar. E o que a gente precisa de dados para calcular ela? Ou como que a gente vê nos estudos individuais, tá? Então, esse aqui é o estudo como é que se diz, uma tabela do estudo Future One, onde teria os nossos dados que a gente precisa. Que seria o quê? O número de pacientes randomizado em cada braço, isso aqui era um estudo de 3 braços, onde um deles usou a secukinumab numa dose de 150, o outro numa dose de 75 e o placebo, tá? Então, 202, né, usaram 150 e 101 responderam. Tiveram sim, responderam pelo menos 20%. Do 75 também era 202 e praticamente a mesma coisa, 102. E o placebo era 35. Lembrando que a nossa questão de pesquisa aqui não é comparar doses, e sim ver se contra placebo o secukinumab é bom, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode escolher, né, a gente já deveria ter planejado isso, o que a gente vai fazer com doses distintas, né? A gente vai pensar que é tudo uma dose só, vai juntar esses 2 braços num braço único ou vai deixar eles em separado? A opção aqui foi separar em dose, tá? Então, vamos fazer uma meta-análise para 150 e uma meta-análise para 75. Para lembrar o que é um risco relativo, né? Então, aqui tem a maneira do cálculo, né? Então, aqui, dose 150, 101 responderam nos 202, então dá uma proporção de 0,50, que a gente interpreta como 50, estima-se, né, que 50% dos adultos com psoríase e papapá, respondem ao tratamento na dose de 150. Contra, né, no placebo, que é 35 em 202, que está aqui embaixo na conta, contra 17%. Então, a gente vê que esse 50% é maior que esse 17%. Mas, como isso é baseado numa amostra, a gente tem que ver a significância estatística disso, tá? Que eu não trouxe aqui p-valor, mas eu trouxe um intervalo de confiança, que o intervalo de confiança consegue nos dizer se tem uma significância estatística ou não a 5%, tá? Então, a gente compara esses 2 números fazendo a razão deles, e essa razão deles é chamada de risco relativo, né? Que nesse caso dá um valor de 2,89. E mais, esse 2,89, para a gente ver a significância estatística dele, a gente calcula o intervalo de confiança, que vai de 2,07 a 4,02. Como é que a gente vê se é significante ou não? Se esse intervalo passar pelo 1, a gente diz que não.
Se ele não passar, a gente diz que sim. Tá? Por que isso? Porque a gente lembra que risco relativo é um número que vai de 0 a infinito, que número 1 significa que as duas proporções são iguais, ou seja, não tem nenhum dos dois tratamentos que é melhor que o outro. Os menores que 1 favorece, né? Nesse caso, o tratamento, por quê? Porque nosso desfecho é resposta a tratamento e é um desfecho bom, tá? E poderia favorecer também aqui, favorecer o... desculpa. Quando, não sei se eu falei certo, então eu vou repetir, tá? Sim, sim, falou. E aí favoreceria o placebo, né? Ou teria maior risco, né, da Isso, intervenção. Uhum. isso, tá? Então, o risco relativo menor que 1, a gente tem que ver a quem que favorece, né? Se ele favorece, vou voltar lá nas continhas que é mais fácil de ver, né? Se o desfecho é bom, é melhor que a gente tenha um percentual aqui em cima maior, né? Então, resposta, um desfecho bom, aqui tem que ser maior. Então, a gente espera, para favorecer o tratamento, um risco relativo maior que 1. Se o nosso desfecho aqui, se fosse o desfecho ruim, por exemplo, morte, muito utilizado, a gente o que espera? Que quem morra com o tratamento seja menor do que o não tratamento, com placebo. Então, a gente esperaria um risco relativo menor que 1, tá? Então, a gente sempre tem que ver qual é o lado, né, do 1, favorece ao tratamento, favorece ao controle, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui? No estudo individual, eles apresentaram os percentuais, 50% e 17%, mas eles não calcularam o risco relativo, eles só apresentaram um teste estatístico e disseram que o P era de 0,001. Tá? Quando a gente faz a revisão sistemática, a gente pode consertar, vou chamar assim, essa coisa não tão bonita que esse estudo individual fez. Por que ela não tão bonita? Porque eles deveriam ter calculado uma medida de efeito. Por quê? Para saber qual é o impacto dessa medida de efeito. Tá? Então, um p-valor significativo pode ter vindo de um risco relativo que nem esse, de 2,89, mas ele poderia ter vindo de um risco relativo de 1,00001, por exemplo, que não tem impacto nenhum. Tá? Então, a gente só vê o impacto calculando a medida de efeito e, mais do que isso, calculando o intervalo de confiança para saber, né, qual é o menor impacto esperado baseado nesse estudo, que nesse caso é de 100% a mais. Por que 100%? 107 para ser mais exata. Porque a gente faz essa continha, né? 207 menos 100 dá 107, 107% a mais. Tá? Então, é um impacto bem grande, né? Então, mostra, né, que além de significativo, é um impacto bem relevante clinicamente. Patrícia, às vezes os alunos eles se surpreendem quando a gente faz esse comentário, só deixa eu acrescentar esse detalhe, que Claro. fica mais fácil, assim, então, 207% a mais no mínimo, 107% a mais no mínimo. Isso. Isso. 107% a mais do que o controle. No mínimo. Que é o mínimo. É isso, no mínimo. Ah, tá. O que tu está dizendo é a Alice que está falando, né? Isso. Tá, Alice, desculpa. O que tu está falando que é no mínimo, por quê? Porque pode ser que ele venha a ser até 300% melhor. É isso que tu está dizendo, né? Isso, exatamente. Às vezes tá? os alunos, eles não têm o entendimento, né, a clareza do significado das Do pontas intervalo de confiança. Isso, tá? e aí, às vezes a gente acaba falando assim, no melhor cenário, ou no pior cenário. Isso aí. Claro. Então, Tá. Obrigada, Alice. Fica bem claro. Obrigada, Alice. Então, realmente, vou refrasear aqui, tá, gente? Quando a gente vai ver a importância da medida de efeito, a gente nunca olha para a estimativa ponto 2,89. A gente olha para o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança, no caso de desfechos bons, o limite inferior diz qual é o mínimo que teria de benefício, né? E o máximo que teria de benefício, porque a gente não sabe o verdadeiro benefício. Por quê? Porque é resultado de uma amostra, né? Então, essa amostra está dizendo que, pelo menos, o efeito, né, seria de 107 a mais, podendo ser até 402, tá? Obrigada.
Bom, então esse é exemplo de um estudo, né? Chamei a atenção de vocês que, mesmo que a gente não venha fazer uma meta-análise, que a gente deve apresentar o estudo individual e que o estudo individual, mesmo não tendo calculado um risco relativo, a gente deve, né? A gente pode e deve calculá-lo e apresentar como síntese da nossa revisão sistemática, tá? Então, aqui tem os outros estudos. Outro detalhe. O Future 2, ele apresenta os dados individuais, e ali apresenta uma medida de efeito. Só que ele apresenta o odds ratio ao invés do risco relativo. Tá? Tá errado? Não tá errado. Odds ratio também poderia ser apresentado. Mas em ensaios clínicos, a melhor medida é o risco relativo. Né? Então, o que a gente vai fazer? Bom, para esse aqui, a gente também pode calcular um risco relativo. Eu não trouxe as continhas aqui, mas logo em seguida a gente vai mostrar os resultados dela, tá? Eu vou mostrar o resultado delas. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês que, se a gente tiver dados para calcular a medida de efeito que nós escolhemos, a gente troca. Ou seja, esse aqui apresentou a R, a gente troca para RR para ele, não tem problema nenhum, tá? E no terceiro estudo, ele não trouxe também, ele só trouxe em gráficos resultados. Ó. Pelo menos ele trouxe um gráfico com números. Às vezes esses números nem vêm e a gente tem que estar usando pacotes gráficos para identificar que número é esse no percentual aqui e fazer as contas. Tá? Então, são os 3 estudos que trouxeram. Tá? E mais ainda, vamos voltar aqui para vocês verem. Ó. O estudo 1 tinha 2 doses, 150 e 75. O estudo 2 tinha 3 doses, que era 300, 150 e 75. E o estudo 3, nem está escrito aqui, a dose dele é uma dose flexível, não estava determinada, né? Ele só dava a dose inicial, que dependia do peso da pessoa. E os outros, além dessa dose inicial, depois ele dava uma infusão lá de 150, 75 ou 300 miligramas, tá? Então, a gente vai pensar em fazer uma meta-análise. Por que a gente vai pensar em fazer uma meta-análise? Porque a gente viu que tem mais de um estudo que a gente consegue calcular o risco relativo, né? E que esses estudos todos respondem à nossa questão de pesquisa. Então, a gente vai querer juntar esses dados, né? Combinar com um número único. E a meta-análise é isso. O que a meta-análise faz? Ela faz uma média desses 3 valores. Só que uma média ponderada. Ponderada pelo quê? Pela precisão de cada estudo. Aquele estudo que é mais preciso, ou seja, que tem intervalo de confiança mais estreito, né? Ele entra com peso maior nessa média, que é o resultado da meta-análise. Tá? Isso aqui eu vou passar, porque não tem por que eu falar isso. Aqueles slides ali estavam um pouquinho a mais. Tá? Patrícia, eu posso inferir que ele tem um intervalo de confiança mais estreito porque a amostra é maior e por isso o estudo tem mais peso? Não, não pode. E daqui a pouquinho eu respondo melhor a tua pergunta, tá, Alice? Enfim, tá? Então, o que é a meta-análise? Ela calcula o que a gente chama de diamante, que é essa média ponderada, né? Ela depende, assim, tem vários detalhes não, tem uma questão de qual é o modelo que a gente vai utilizar, se é modelo de efeito fixo ou randômico, detalhes que eu acho que eu não preparei para trazer aqui por causa da questão de tempo, tá? Enfim, eu trouxe mais a interpretação, não como calcula, né, ou não preparando vocês para fazer uma meta-análise, mas para interpretar uma meta-análise e tirar algumas ideias dali, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o resultado da meta-análise desse exemplo. Então, vamos falar, explorar várias características da meta-análise. Primeira delas, tá? Meta-análise é feita por desfecho. E, nesse caso, ela foi feita por dose também, tá? Então, nesse gráfico, que é chamado gráfico de floresta, tem resultado de 4 meta-análises. Uma para dose 10, uma para dose 150, 75 e 300. Minto, para 2. Por que para 2? Porque na dose, essa aqui, só tinha um estudo, então eu não fiz uma meta-análise. Eu simplesmente calculei o risco relativo do estudo com seu intervalo de confiança. Tá? Então aqui não tem meta-análise. Lá no 300 também não tem meta-análise, também é só um estudo, Future.
Onde tem meta-análise aqui é no 150 e no 75, tá? Detalhe, então, a gente usa o gráfico de floresta como maneira de mostrar resultados individuais, de estudos individuais e de meta-análise, tá? Como em artigo científico a gente sempre não, quer dizer, a gente sempre tem que cuidar o número de, né, de tabelas, etc. Eu já coloquei tudo aqui no mesmo floresta, mas a gente poderia fazer um floresta para cada um, tá? Enfim, então vamos pensar, eu esqueci de delimitar aqui, mas vamos pensar nessa meta-análise aqui dos 150, certo? 2 estudos, tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o risco relativo de cada estudo. Então, do estudo Future 1 foi 2,89, que mostrou significância estatística, não passou pelo 1. O Future 2 era de 4, também não mostrou significância, mostrou significância estatística, porque não passa pelo 1. Os dois, lá em seus estudos individuais, já concluíram que dose de 150 é melhor do que placebo, significativamente melhor. Um deles com impacto, né, de 2,89 e o outro com 4. Espera aí, não é bem assim. Como a gente tem que olhar para os intervalos de confiança, né? Um deles dizendo que o impacto pode ser tão pequeno quanto 2,07 e o outro, o impacto que pode ser, o menor impacto seria de 2,20. Tá? Então, a gente vai fazer uma média desses dois números, certo? Então, 2,89 e o 4. Se a gente fosse fazer uma média aritmética simples, era só somar esses dois números, dividir por 2, a gente teria o número. Mas a gente não vai, tá? Qual deles vai entrar com maior peso? Desculpa, infelizmente eu esqueci, não veio no gráfico aqui uma coluna que é importante, que é os pesos aqui do lado, tá? Mas eu vou falar para vocês e depois, quando vocês vão ter esse material aqui, e aí eu coloco essa coluna aqui para vocês terem exatamente o valor, porque eu não vou saber calcular de cabeça, tá? Então, assim, qual desses estudos vai entrar com maior peso? Vamos ver. O 3,12, eu vou pegar você como para me responder, pode ser, Alice? Pode. Então tá. O 3,12 é mais perto do 2,89 ou do 4? Do 4. 3,12. Do 2,89 até o 3,12 a gente tem Não, 11. 2,89. Tem 23. Até 3 tem 11 e mais o 12, dá 23. 23 e aqui... Do 13,12 para o 4, 0,80 e poucos. 88. Então, qual que é o mais... ele está mais perto de qual? 2,89, tá? Então, o que vocês veem? Ele está mais perto do 2,89, significa que o 2,89, esse estudo entrou com mais peso na minha síntese, que é o diamante do 3,12. E por que ele entrou com mais peso? Ele entrou com mais peso porque o tamanho das amostras dele é maior, pode ver, ó, é 200 em cada braço, contra 63 em cada braço, aqui, ó, aqui é o tamanho da amostra. É maior nos dois braços, né? E também porque ele estava mais próximo, digamos assim, esses percentuais, mais longe dos 50%. Por que 50%? Porque 50% é aquele que a gente não sabe se é bom ou ruim. Tá? Essas partezinhas é mais difícil de entender. A mais fácil... repete, agora eu não entendi. Então, a mais fácil é a história do tamanho da amostra. O tamanho da amostra eu consegui entender, né, Alice? Isso. O tamanho de amostra maior, né? Isso. É o que leva maior precisão no intervalo. A outra coisa que depende no intervalo de um desfecho binário é a variabilidade. Quanto que varia a nossa resposta lá no estudo individual. Tá? Certo. Aí, quando tu vai aqui, nesse estudo do Future One, o que tu tem? Cada um dos 202 pode ser respondeu ou não respondeu, certo? Sim.
E aí, tu vai vendo, quantos responderam, deu 101. 101 em 202 é aproximadamente 50%, Isso. certo? É. 50% de chance, ou desculpa, 50% de probabilidade de responder é quase que tu jogar uma moeda. Isso. Concorda? Concordo. Tá. Aí a gente vai pôr para o de baixo. 40 em 63. Ele é mais que 50%. Não é mais que 50%? Então, em relação ao Future 2, ele tem como é que se diz, a percentual de resposta no grupo tratado, né, já é melhor no estudo 2 do que no 1. Porque o estudo 2 é maior que 50%. O outro Sim. era como se jogasse uma moeda. No Future 2 está dizendo, olha, mais gente é beneficiado do tratamento. Sim. Tá? Então, com isso, o peso do estudo 2 ganha força em relação ao estudo 1. Então, são dois pesos que ficam brigando não, que são levados em consideração para a gente dizer qual dos dois tem peso maior. Então, a gente não deve olhar só para tamanho de amostra, mas também para essa questãozinha que eu estou falando ali. Bem interessante. Tá? É tamanho de amostra e frequência de desfecho. Quando a frequência de Isso. desfecho é rara, o peso daquele estudo diminui. Se tu não tem muitos eventos, né, acaba diminuindo o peso do estudo, não apenas o tamanho da amostra. Não, se tu tem poucos eventos, tá? Tu tem uma variabilidade menor. É a história do Future 2, que é o contrário. Variabilidade, então. Quando tu tem coisa rara, não é a moeda. A moeda é quando tu tem coisa páreo a páreo. Uhum. A gente não deve olhar se é raro ou comum, se é baixo ou alto. E sim, quão longe dos 50%, ou seja, da moeda é. Para o grupo de tratamento. Para os dois grupos. Os dois grupos. Uhum. Tá? Então, por isso que é difícil a gente ver, porque são 4 números que a gente leva em consideração aí. O 50% ali do Future no tratamento, né? Aquele maior que 50% no grupo do tratamento do Future 2, aquele 35 em 202 no controle e o 10 em 63 também no controle. Então, são 4 números que a gente tem que, teoricamente, o pacote estatístico faz uma conta nisso aí para avaliar esse peso. Certo. Um outro assunto que eu ia comentar, nesse gráfico em floresta, se tu colocasse, por exemplo, favorece ao medicamento no lado esquerdo de quem olha, seria um número menor do que 1. E isso possibilita ter uma apresentação da redução do risco relativo. E muitas vezes eu vejo o resultado de uma comparação entre a intervenção e o placebo, onde a intervenção é usada à esquerda e não à direita, como tu colocaste, porque aí possibilita ter um valor do risco relativo menor do que 1 e possibilita apresentar a redução do risco relativo. Não sei como é que tu tem visto isso, qual é habitualmente as meta-análises, como é que são apresentadas? Certo, então vou responder essa pergunta, tá? Mas primeiro deixa eu fechar a história Sim, claro. do entendimento dos pesos ali, tá? Então, tanto para a dose 150 quanto para a dose 75, o Future One acabou ganhando peso, tá? Mas assim, o que é mais importante a gente olhar não é só assim quem tem mais peso, porque isso é uma questão da conta, só para vocês entenderem a conta. Como é que o diamante está calculado, tá? Então, depois que a conta é feita, a gente vai olhar para o resultado do diamante e assim por diante, tá? Uma coisa importante que a gente deve olhar é se os resultados dos estudos individuais, se eles são muito diferentes ou não, que é o que se chama de heterogeneidade, tá? Por quê? Porque uma heterogeneidade alta pode ser ruim, certo? E isso a gente mede a medida através de uma estatística que se chama I quadrado, e ela é apresentada aqui embaixo, ó.
Nesse caso, aí quadrado é de 0%. Tá? Se 0%, o que significa? Não significa que esses dois números são iguais, mas que eles são parecidos, o intervalo de confiança deles intercepta, ou seja, um passa pelo outro, a ponto de dizer que não existe uma variabilidade que a gente possa pensar algo do tipo, talvez esses estudos, Future 1 e Future 2, tenham populações que sejam mais beneficiadas e outros menos beneficiadas com o tratamento. Tá? Outras características da população que a gente não avaliou aqui. Tá? Então, nesse exemplo aqui, a heterogeneidade de 0% diz, bom, vamos indicar 150 para qualquer tipo de paciente, tá? Deixa um detalhe que eu não esqueci de dizer, não é qualquer tipo, tá? Aqui é um paciente naive, ou seja, que não recebeu nenhum anti-TNF ainda, tá? Mas não precisa relembrar só exatamente qual é a população, tá? Então, falando de novo de heterogeneidade. A heterogeneidade é aquilo que vai fazer com que a gente avalie quanto esses dois números aqui, né, nos dizem a mesma coisa. E se eles... Por quê? Porque a gente vai resumir eles através de um número só, de um diamante. Tá? Imaginem, não trouxe aqui para contrastar, mas imaginem que o estudo Future 1, em vez de fosse ser 2,89, ele fosse 1,15, por exemplo. Também significativo. Tá? Com um intervalo de confiança tão preciso que nem toca no limite inferior do outro. Aqui bem embaixo. Limite superior dele lá no 2,10, por exemplo, que nem toca. Tá? Se acontecesse isso, o que aconteceria? Essa heterogeneidade ia ser grande e a gente ia dizer, olha, o que tem o Future 1 diferente do Future 2 em termos de população paciente, ou em termos de tratamento, ou em termos de qualquer coisa clínica, que possa explicar o Future 1 ter tido um impacto, uma medida de efeito, menor do que o Future 2. Certo? Não é o caso nesse estudo. Por que não é o caso? Porque o 2,89 não se mostrou, né, muito diferente do 4. E como é que a gente sabe que ele não se mostrou? Porque a gente tem um I quadrado de 0 e um teste estatístico que acompanha esse I quadrado, que traz um p-valor de 35, de 0,35, ou seja, não significativo. Como é que a gente interpreta esse P aqui? Que a heterogeneidade observada de 0% não é significativa. Ou seja, a gente pode interpretar o nosso diamante, que é o 3,12, indo de 2,33 a 4,16. Tá? Uma outra maneira também de ver que não tem heterogeneidade é sobreposição, superponível dos intervalos de confiança, né? Isso. Olha no gráfico em floresta, quando tem sobreposição, isso provavelmente mostra que não tem heterogeneidade. Então, o visual é essa observação dos valores dessa sobreposição dos intervalos. Só que, né, a gente tem que, como é que se diz, estatisticamente falando, a gente mede isso com um número. E essa medida é esse quadrado. Então, quanto mais intercepção esses intervalos tiver, menor vai ser o valor do I quadrado. Tá? E outro valor que é importante também é esse tal quadrado aqui. Tá? Ele não é importante, quer dizer, ele é importante porque esse é o número que mede a heterogeneidade. Só que esse número de tal quadrado, ele pode ser qualquer número positivo. Então, a gente não sabe dizer se ele é grande ou pequeno. Então, em cima do tal quadrado, se calcula esse quadrado que a gente sabe que vai no máximo até 100%. Tá? Mas as pessoas falam muito de tal quadrado, então é importante lembrar e citar aqui na aula que existe um tal quadrado. Tá? Bom, basicamente isso, a parte de gráfico. Eu só vou responder agora a questão do Ayrton. Sim, Ayrton, quando o nosso desfecho é um desfecho bom, que é esse caso, tá? Que é resposta a um tratamento,
a maneira mais tradicional de apresentar é dessa maneira aí, que favorece o tratamento no lado esquerdo. Porque aí a gente vai dizer, olha, tem o percentual de resposta, aqui no dose 150, né? O percentual de resposta com essa dose é, pelo menos, aí vem aquela história que a gente estava conversando com a Alice, né? Pelo menos 133% maior do que o placebo. Aumenta em 133% o percentual de resposta. Tá? Quando o nosso desfecho é ruim, por exemplo, mortalidade, para favorecer o tratamento, o RR tem que ser menor. E aí, então, favorece o tratamento aqui do lado esquerdo. E aí se coloca assim. E aí a gente interpreta aquele número menor que 1, fazendo 1 menos para ver quanto que diminui o risco. Tá? Mas então, geralmente, ou o mais aconselhado é, quando é desfecho negativo, que o tratamento tende a diminuir risco, o RR vai ser menor que 1 e vai favorecer o tratamento do lado esquerdo e o gráfico fica assim. E quando é desfecho bom, o gráfico é desse lado direito. Não sei se eu fiz entender aí. Ótimo. Sim, com certeza, até esclareceu a dúvida que eu tinha. Não, com certeza. Obrigado. Porque é separado assim. Tanto é que a gente não vai conseguir fazer um gráfico floresta, único gráfico, misturando desfechos bons e desfechos ruins, porque um vai estar favorecendo de um lado e o outro do outro lado. Certo? Bom, pessoal, para finalizar, eu acho que já falei bastante, né? Eu coloquei aqui as considerações finais, que foi só, né, porque de repente a gente fala do exemplo, e as pessoas querem saber, tá, mas o que aconteceu com essa recomendação que foi lá em 2017, né? Para pacientes naïve, né, foi recomendado qualquer dose quer dizer, para pacientes naïve, qualquer dose se mostrou eficaz para o desfecho ACR20, mas não para outros desfechos de interesse. Então, eles indicaram dose de 150 para pacientes naïve e, no final, dose de 300 para pacientes que já tiveram um tratamento anterior com essa classe de medicamentos. Tá? E, enfim, mais do que isso, né? A recomendação final mesmo deles, que isso ficaria condicionado à diminuição do preço do secukinumab, tá? Porque além de revisão sistemática, eles fizeram avaliação econômica, né, dessa implementação no SUS. Sempre precisa da avaliação econômica. Tá? Bom, desse exemplo é isso, né? Por que a gente faz meta-análise? E aí vem uma pergunta que a Alice fez lá um pouquinho atrás, né? Aumenta o poder, Alice, tá? E esse aqui, aumentar a precisão da estimativa, eu até botei errado aqui, porque a verdade pode aumentar a precisão da estimativa. Pode ser que não aumente, mas quando não aumenta, é porque a gente não deve fazer a meta-análise. Então, na verdade, aumenta. Deixa eu explicar de outra maneira, porque essa frase deve ter ficado confusa. Se a gente tivesse 2 estudos falando coisas diferentes, muito heterogêneos, não seria muito interessante a gente apresentar a meta-análise, e sim só apresentar. Um estudo diz isso, esse estudo diz aquilo. Esse estudo tem essas características, vale para esses pacientes, e aquele outro vale para esses. Então, a gente não vai fazer aquele diamante. Tá? Que é a única situação onde a precisão da estimativa não aumentaria. Tá? Vamos voltar lá para ver o que é aumentar a precisão da estimativa. Aumentar a precisão da estimativa nesse caso aqui, ó. Esse intervalo de confiança, ele é menos amplo, pode ver pela distância aqui do diamante, do que os 2 estudos. Até que esse, que é o estudo mais preciso dos 2. Então, o diamante, ele é um pouquinho mais preciso que esse aqui. Ok? Por fim, gente, para acabar já a aula, o que eu queria dizer para vocês? Que a meta-análise não deve ser feita, né, quando a gente tem estudos primários muito diferentes.
tá? Digamos que a posologia, como foi o tratamento com o secukinumab, mesmo que seja aquela dose, tenha sido muito diferenciado de um estudo para o outro, tá? A gente não junta, que foi o caso aqui dessa meta-análise, aqui, desse resultado aqui. O estudo do McInnes não foi incluído, né, por aqui, porque a dose dele era muito diferente das outras. Então, ele não foi incluído na mesma meta-análise, tá? E quando a gente tem risco de viés muito grande dentro dos estudos, tá? A gente deve tirar alguns estudos com risco de viés muito grande da meta-análise, né? Ou fazer duas análises, uma com todos e outros que não tem, que se chama análise de sensibilidade, né? Mas ficar atento a esses riscos de viés, tá? Por fim, eu só queria dizer que a meta-análise, então, ela trabalha com essas três questões aqui, né? Tinha os slides de qualidade da evidência, mas como vai vir alguém falar de grade para vocês, eu não vou, vou passar direto os slides de grade que eu tinha aqui, e vou só para um finalzinho, que é um outro exemplo, só para dizer para vocês que meta-análise responde, né? Tem respondido às questões de pesquisa da Conitec, né? Então, uma meta-análise que eu me envolvi, porque eu fui responsável pelas análises estatísticas desse estudo, né? É a respeito de terapias farmacológicas para pacientes, né? Diabetes mellitus tipo 2. Então, em maio agora, bom, a gente tem vários desfechos, várias situações, não vou conseguir explicar, nem vou explicar para vocês tudo aqui, mas é só para mostrar para vocês que uma meta-análise, aquela que eu mostrei para vocês, é só comparando um tratamento com o outro. Essas aqui é comparando vários tratamentos para diabetes mellitus e para vários desfechos. Então, vou pegar um dos exemplos daqui, talvez, né? A hemoglobina glicada, né, que é o desfecho principal para avaliar a diabetes mellitus, né? E que é o que tem mais estudos e mais, né, tratamentos sendo comparados. Então, nessa análise aqui, através de meta-análise, que se chama meta-análise de rede de evidências, a gente comparou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tratamentos ativos com um não tratado, um tratamento não ativo, tá? E no final das contas, então, em maio desse ano aqui, então, teve o parecer da Conitec, né, e foi incorporado pelas nossas análises mais um tratamento para diabetes, que é a dapagliflozina. Certo? Bom, era isso que eu tinha preparado, não sei se... Muito obrigado.